Olá galera, eu sou o Zema do Vulcano e eu tenho visto, né, nos reviews que tem saído em função desse novo álbum, I'm Hell, e muitos, né, resenhistas e críticos têm colocado o I'm Hell como o 11º álbum, mas não é o 11º álbum. Então, por isso, eu resolvi fazer então aqui uma, eu estou chamando aqui de discografia comentada. A minha ideia aqui é falar um pouquinho sobre cada álbum do Vulcano e os headbangers tirarem sua própria conclusão de que posição o I'm Hell está. Como eu costumo dizer, as músicas são minhas, tá? Então, quem decide se um álbum faz parte da minha carreira ou não, sou eu, né? Sou eu que decido. Não é o, como é que chama aí, os sites, né, que tem aí, Wikipedia, essas coisas todas. Não, eu que decido. Então, vou dar só um exemplo, tá? O nosso álbum Live é um álbum full length, né, de músicas inéditas. Então ele é o nosso debut full length. Antes dele teve um single. Então eu estou fazendo essa lógica, tá ok? Para dizer que o Vulcano, no todo, incluindo os ao vivos não de músicas inéditas, né, são 17 álbuns. Então eu vou começar aqui, ó, hoje, essa pequena matéria aqui, falar desse aqui. Esse foi nossa primeira gravação, tá ok? Esse álbum aqui, ele é intitulado On Pushinama, ok? Embora não tenha nenhuma música aqui dentro com esse nome, depois a gente fala um pouquinho por quê dessa concepção toda. E ele tem 4 músicas. A banda aqui era eu, Paulo Magrão, o Pilone, e o Gene e o Marcelo Marrero. Mas as composições daqui são composições que vieram de 2 bandas, né? Que é Sangue Azul e Cataclisma. Então Paulo Magrão veio do Cataclisma, já tinha a banda dele lá, e o Carly Cooper, Sangue Azul. E eles trouxeram toda essa influência, porque essas 2 bandas, elas tinham aquela veia, não era exatamente um progressivo, mas tinha um pouco da veia progressiva nas composições, né, na maneira de você, na harmonia dos instrumentos, que eles são usando poucos acordes, né, e mais melodia nas composições, mais linha melódica, e a percussão meio que indo junto, né, a percussão respondendo à harmonia. Então um negócio assim, só ouvindo o álbum para vocês verem o que é, e vieram com essa, vamos dizer assim, com essa bagagem. Eles, né, nós já estávamos em 83 e eu precisava, naquela época assim, uma banda para se apresentar, precisava ter um disco. A gente chamava, pô, você tem que ter um disco, cara, você não tem um disco, né? Hoje o cara vai no estúdio em casa e grava e põe no Spotify e acabou, e não existe mais isso. Mas tinha que ter um disco, e um disco era caro e ninguém sabia como fazer. Eu conheci um cara chamado Jailson, o Joilton, um desses 2 nomes. Ele era cantor de música brega, né? Música brega, não estou desfazendo aqui não, é aquelas músicas, né, que contam aquelas histórias um tanto tristes, né, sobre paixões que não deu certo, coisas parecidas assim. É muito diferente do tal de sofrência de hoje em dia, que é uma merda, né? Pelo menos era melhorzinha. E esse cara, ele falou, ó, Zé, é o seguinte, eu sei como fazer assim, eu já gravei uns 3, tá? Então o caminho é esse, me deu todas as dicas, tá? Inclusive o endereço, o telefone. Eu liguei lá pro estúdio, era o Top Tape, quem se lembra disso, hein? Havia uns singles que saíam de músicas americanas, músicas pop, né, na época americana, inclusive Jackson 5, aquela turma toda. Aqui no Brasil era lançado por um selo chamado Top Tape, eram esses caras. Então lá eles tinham o estúdio A, B, C e D. É evidente que a gente foi pro estúdio D, né, cara? 8 canais, 8 horas, acabou, fechou, gravamos, voltamos com ele prontinho, a gravação é evidente, e daí em diante, né, fizemos o albinho e tal. O vinil foi feito na Fermata e a capa foi feito na Gráfica Tribuna aqui de Santos. Aqui atrás tem um vazio muito grande. Aqui seria uma foto, tá?
Mas não uma foto, sim um desenho, tá? A ponta de nanquim de uma foto. Então aquele desenho tudo com ponta de nanquim. Só que quando chegou a capa, chegou primeiro o vinil, depois a capa não tinha, os caras simplesmente esqueceram. Então ficou esse buraco aqui, ok? Buraco assim um tanto quanto estranho para quem está vendo. E o nome Vulcano, né, tá aqui, o nome Vulcano é um nome que depois a gente faz um vídeo só para isso. Ele não é, como todos pensam, não, Vulcano, quem está lá fora, quem é o gringo, o americano, o europeu, fala Volcano, eles acreditam que seja vulcão. Tá? Que quem lê um pouquinho mais vai ver que é vulcano, deveria, os latinos pronunciam assim, vai ver que é o deus do metal. Embora eu sou metalurgista, Carly Cooper, que fundou a banda, é metalurgista, o William, que tocava bateria, também, e o Paulo Magrão também. Então leva a pensar que é deus do ferro e do metal, Vulcano, mas não é. Então existe toda uma, assim, na época quando a gente criou o nome, eu e o Carly Cooper, a gente passou por todo um estudo e tal, né, até chegar no nome, e isso está muito relacionado, né, aos quadrados mágicos e ao quadrado mágico de 6. Tá? Quadrado mágico de 6, que é, né, para quem sabe que eu estou falando de 666, que não tem nada a ver com Satã também, tá? Beleza? Vou deixar claro aqui. Então, pessoal, Vulcano, o nome Vulcano, ele vem de ele significa uma outra coisa, melhor dizendo, tá? E aqui nesse single, pela primeira vez, então, e a nossa primeira apresentação ao público, não tem nenhuma música relacionada a isso, mas a gente quis então já colocar, eu quis na verdade, colocar já esse primeiro link com o nome da banda. Então se a gente ver aqui, a gente vai ver aqui, ó, Om Push Nama, embaixo, tá, o símbolo do Sol. Tá? Então, para quem conhece e tal, Om Push Nama é a sexta mantra das 12 mantras do Sol, em sânscrito. E o símbolo do Sol é o símbolo do Sol. Tá. O que mais que tem de curioso nessa capa? Essa capa, vocês estão vendo, não deveria ser assim. Ela deveria ser essa aqui. Então, essa é a capa original, tá, desse single, ok? Essa capa ela foi desenhada, na verdade ela não foi desenhada, ela foi concebida por Jean Luciano. Jean Luciano, tá aqui. Tá. Jean Luciano, ele era, acho que, eu não sei se ele era editor, se era só ilustrador, isso eu não tenho propriedade de falar, mas eu conheci ele era aqui de Santos. Não me lembro de que forma eu cheguei nele, e ele trabalhava naquela revista Planeta. Então ele era um ilustrador, um editor da revista Planeta, e quem é da minha época assim e gosta daquela coisa mística da época e tal, vai entender muito bem sobre que revista eu estou falando. E ele me desenhou, ele falou, então me manda a música aí. Me manda não, porque hoje ele me manda a música, você mandou MP3 pro cara. Eu fiz uma gravação de uma fita e levei lá na casa dele, em Santos. Aí ele olhou, a casa bacana, rapaz, assim, bacana no sentido de arte, sabe? Eu entrei, aquelas máscaras feitas de papelão, sempre molha o papelão, depois endurece. Assim, o cara era um artista mesmo, assim, muito bom, muito bom. E ele ouviu a música, passou um tempinho, ele me chamou e falou, ó, tá aqui sua capa, né? Aí quando eu olhei, eu fiquei meio impressionado demais, sabe? Isso aqui me impressionou. É muito futurista, o rosto do cara, a expressão, esse plug aqui nele, entendeu? Mas no fundo, muitos anos depois eu saquei, porra, bicho, tem a ver totalmente com a música Besta Cibernética. Eu aqui não viajei na maionese e não consegui entender, então eu pedi que um amigo, João Carlos, me passasse um pano, vamos dizer assim, naquela capa e me fizesse um negócio mais light. Então galera, isso aqui a gente falou sobre o nosso primeiro álbum. Ele foi gravado no comecinho do ano, né? Com muito pouco dinheiro, então depois ele mandei para a fábrica um pouco antes do meio do ano, depois para fazer a capa, ou seja, quando chegou mesmo já era outubro de 83, mas ele foi feito e ele foi gravado em março, fevereiro, março de 83, tá?
Então, é isso aí. Qualquer coisa é só a gente perguntar. É só vocês perguntarem. Abração, pessoal. Valeu!